Quando acordei, vi que tinha uma ligação perdida e uma mensagem de voz de um número desconhecido. Fui ouvir e percebi que a pessoa não viu que estava sendo gravada. Eram dois homens conversando e pareciam que estavam dentro de um carro porque tinha uma música tocando no fundo. E um deles estava passando meu número para o outro adicionar como contato. Ainda não tinha descobrido quem é, então, curiosa, eu continuei ouvindo, mas me arrependi. Um deles falou pro outro: salva aí, Luana Peituda. Quando acordei, vi que tinha uma ligação perdida e uma mensagem de voz. Fui ouvir e percebi que a pessoa não viu que estava sendo gravada. Eram dois homens conversando e pareciam estar dentro de um carro, porque tinha uma música tocando de fundo. Um deles estava passando meu número para o outro adicionar como contato. Ainda não tinha descobrido quem é, então continuei ouvindo a mensagem, mas logo me arrependi. Um deles falando para adicionar meu nome: coloca aí, Luana Peituda. E começou a descrever meu corpo, a falar como eu era gostosa e como servia para dar umas comidinhas. Desde nova eu sofro por ser peituda. Eu sou mesmo e não vou ficar me escondendo, porque isso não é um convite pra nada. Eu só sou assim. E aí que eu descobri quem era. Pode ligar. Fala que é o Bruno, namorado da Clara. Eu conheci esse menino num jantar de aniversário com a namorada. Ele inclusive conhece o meu ex-namorado e a família dele toda. Eu fiquei horrorizada. Mais tarde, o amigo dele me ligou para fazer um pedido profissional. Eu não soube como agir. Uma amiga minha ficou botando pilha. Fala que sabe de tudo. Fala, vai! Só que eu fiquei constrangida. Ouvi a proposta toda, recusei e ainda me propus a indicar alguém. Ele falou com aquela voz: muito prazer, viu? Com aquele tom, querendo dizer: tô te imaginando sem roupa nenhuma. Foi horrível. E aí eu fui mais uma vítima de assédio. Não fiz nada. E eles continuam com a consciência limpa porque não sabem que eu sei. E outra coisa, e se a gente for piranha? O que é que tem, né? Tipo isso. Ana, mas Que é conta de novo essa história, que eu achei interessante. Conto de novo. Então, o que acontece? Esse Secret aí, né? Esse aplicativo do capeta aí. Não sei quem que foi. Postou porque todo mundo em anônimo. Todo mundo em anônimo tem coragem de falar tudo, né? Como é que funciona? Cada um posta o que quiser lá? Tipo... Você cria a conta e você vincula ela com o Facebook. E aí você recebia o que os seus amigos postavam ou curtiam, mas você não sabe quem postou. Você não sabe quem curtiu. Em anônimo todo mundo vira... Enfim. Aí postaram um negócio lá, tipo assim, corredor do 13, que é o meu prédio da faculdade, tá cheirando piranha. Prendam a Hannah. Por quê? Porque a Hannah vai de decote. Pergunta se Hannah beijou alguém? Não, eu não beijei ninguém na minha faculdade. Nunca dei moral pra nenhum cara na minha faculdade. Nunca. Mas eu sou piranha por quê? Porque eu uso a partezinha superior do meu peito aparecendo. Falei, cara... É bom esse aplicativo porque a gente descobre as coisas sobre a gente que nem a gente sabia. Falaram que minha amiga é boqueteira, nem ela sabia. Falaram que eu era piranha, até então eu não sabia. Foi no começo do ano passado. Eu tava indo pra casa da minha avó, era mais ou menos meio-dia, assim, sabe? E eu tava passando por um matagal, porque a rua da casa da minha avó é a última. Então eu tinha que passar por lá. E veio um cara passando por mim como se ele fosse um morador, um visitante, sei lá. E ele calculou direitinho a hora que eu ia passar por ele. Ele parou o carro, desceu, e na hora que eu passei, ele levantou meu vestido. Eu fiquei paralisada, não sabia o que fazer. Aí ele voltou pro carro como se nada tivesse acontecido, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ficou me chamando de gostosa.
tava com tanta raiva. Aí ele começou a perguntar, você tá com raivinha? É, gostosa? E, pô, cara, aí eu desabei de chorar. E ele foi embora, dirigindo, e me deixou lá com raiva, com medo, com ódio, com remorso de não ter feito nada, sabe? A minha vontade era que tivesse alguém na rua pra bater naquele cara, pra ele se arrepender do que ele fez no mínimo, porque se ele fez isso comigo, que não conhecia ele, imagina com quem ele conhece. Aí depois desse dia eu comecei a olhar muito a roupa que eu saio na rua, porque assim, a gente perdeu a liberdade de usar a roupa que a gente quer. Eu nunca fui abusada. Tive a sorte de crescer em uma família psicologicamente saudável, em um ambiente favorável e livre do machismo. Pelo menos é isso que queremos enxergar, né? Demora um pouco até perceber o quanto tudo isso está enraizado na nossa sociedade. Aos 12 anos, quando eu comecei a ter mais corpo, a minha mãe, eu tenho certeza que não intencionalmente, foi responsável por uma série de traumas que carrego comigo até hoje. Coisas simples, mas que em conjunto constituem a forma mais comum de machismo. Dizia ela, fecha essas pernas, isso lá é jeito de mocinha sentar? Ah, você já é menina, tem que se arrumar. Põe um casaco que aquele ali te comeu com os olhos. Isso na minha cabeça de 12 anos só me deixava super constrangida. Eu não me sentia mulher, eu me sentia criança. Isso me dava vontade de não ser mulher, eu não queria ser mocinha. Os anos passaram e mais frases desse tipo começaram a fazer parte do meu dia a dia. Ah, mulher não pode beber muito. Beber muito é coisa de homem, mulher que faz isso é deselegante. Mulher não pode ficar até tarde na rua. Mulher tem que se valorizar, mulher que não se valoriza é lógico que o homem não quer. Ah, mulher tem que se dar o valor. Acho feio isso de mulher beijar muitos homens e sempre isso. Mulher tem que se dar o valor, não pode beber muito, não pode ficar até tarde na rua, beijar só quando tiver certeza e ir para a cama então, só depois do casamento. Porque senão, você não se dá o valor, são as consequências das suas atitudes. Eu acho que tudo isso, enraizado na minha cabeça, me levou a duas conclusões. Primeiro, tem algo extremamente errado comigo. Eu não devo ser uma mulher de valor porque eu simplesmente não consigo seguir todas essas regras. Segundo, tenho extrema dificuldade de me aproximar dos homens. Não consigo ser natural. Sinto uma ansiedade tão forte, um misto de todas as expectativas que o cara pode ter sobre mim, que não consigo ser eu mesma. Isso funciona como um muro protetor que defende o que eu sou do que os caras esperam que eu seja. Eu não consigo achar naturalidade no ficar. Me sinto suja, ousada, fácil. Só consigo relaxar quando eu bebo. E aí me acham sem valor de novo. E a sociedade segue, machista assim. Aliás, se você parar pra pensar, se um cara fica com duas amigas, o que falariam dele? E se uma garota fica com dois amigos, o que falariam dela? Eu trabalho numa escola muito conservadora e eu tinha o cabelo enorme, não enorme, mas grande. Uhum. E agora que eu cortei o meu cabelo, as crianças, eu trabalho com crianças de 6, 7 anos, de pais super conservadores, assim, da classe A de Belo Horizonte. E as crianças olham para mim e falam, nossa, por que você fez isso com o seu cabelo? Você tá parecendo um menino. E eu acho assim, uma situação muito louca, porque elas são crianças de 6 anos. Onde que tá assim, a inocência de vocês? Agora é a época de vocês acharem que tudo é legal. O que tá acontecendo, assim? Mulher também, mulher impõe para as outras mulheres. Tem que ser uma consciência geral, não é só o homem é o inimigo, não é só isso, o sexo é o inimigo, é tudo, o comportamento da sociedade como um todo. Tem uma expectativa, assim, de como a mulher tem que ser, como a mulher tem que agir, como ela se comporta, veste, e eu acho que, assim, isso tem que mudar, e acho que
passos de formiga, mas as mulheres estão conscientes do que tá, assim, mais conscientes, assim, eu acho. Eu vejo, assim, minhas amigas, minha família, todas as mulheres, assim, que eu convivo muito, se bancam no sentido de bancar um comportamento. Então, eu, por exemplo, gosto de blusa decotada. Sempre gostei. Não é pros outros, não é pra uma mulher. A mulher se veste pra mulher. Não, eu não me visto pra uma outra mulher. Eu me visto pra mim. Então, assim, e eu não me acho vulgar por isso. É um tipo de blusa que eu acho mais confortável. Assim, porque eu me sinto mais bonita. Então, sabe? E a gente tem que se bancar nisso, nesse comportamento. Se eu quero ficar com o cara, que isso seja claro, sabe? Acho que eu tenho visto uma mudança, assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem um certo preconceito, assim, vai ficar solteira pra sempre, tipo. Como se fosse um problema. O cara, ninguém vai conseguir casar com você é muito cheio de opinião. É um absurdo o cara poder sair sem camisa da academia e a mulher não pode ir de top. Não, essa última frase do relato, né? Que a gente não tem liberdade mais pra se vestir, né, assim. E até pelo julgamento, pode até não ser abusada, a mulher pode até não ser abusada, mas se ela sai com uma roupa curta, as pessoas julgam, falam, nossa, que piranha, né? Eu uso mesmo. Assim, pois é. Se eu quero usar uma saia curta, se eu quero usar um short curto, se eu quero usar um top. E tem outro problema também, às vezes a mulher tá acima do peso e quer usar uma blusa curta, e aí as pessoas falam, nossa, mas ela tá usando essa roupa, não tá adequado. Ou então não tá adequado pra idade dela, se a mulher é mais velha e quer usar uma roupa, né, descolada, assim. Conta só o caso do taxista que você tava vendo. Ah, tá. Eu tava vindo de táxi pra cá e eu tava contando pro relato, pro taxista e tal. E eu achei que ele ia falar, tipo, nossa, que absurdo, que... Sabe, ele me criticou. Ele falou que o vestido que eu tava usando era muito curto, então o cara tinha razão de fazer isso. E tipo assim, e eu falei, não, cara, é um vestido que a minha avó fez pra mim, não era curto. E mesmo assim, a culpa era minha, porque o vestido era curto e eu dei abertura pro cara fazer isso. O meu último relacionamento era lindo. Eu amava ele. Mas eu não sei o que ele sentia por mim. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 17 anos e ele 19. Certa vez teve uma festa na casa da família dele. E eu fui, a gente dançou até. Dançamos a noite toda. Aí quando era de madrugada, ele ofereceu de eu dormir na casa dele. E eu tava morta de cansaço. Pensei, é melhor eu ficar por aqui do que voltar dirigindo sozinha. Vai ser mais seguro. Então ele cedeu a cama dele e foi dormir na sala com os 2 amigos. Até aí, tudo bem. Fazia mais ou menos 1 hora que eu estava dormindo, eu acho. Eu acordei com alguém me empurrando. Tinha um filho da puta em cima de mim, tentando enfiar um pau nojento em mim. Eu tentei gritar, mas não conseguia, não sei. Eu gelei, fiquei nervosa. Ele era muito mais forte que eu. Era meu namorado. É estranha essa sensação de ser dominada a fazer uma coisa que você não quer. Eu tentei resistir, pedi pra parar, e ele veio falando no meu ouvido que sabia que eu queria, que sabia que eu gostava. A gente nunca tinha transado. E definitivamente eu não estava afim naquele dia. Eu resisti, mas não teve jeito. Eu pedi pra parar, mas ele foi até o fim. Gozou e depois desabou do meu lado e dormiu. Pelo menos ele estava de camisinha. Eu saí sem que ele percebesse. E 1 semana depois terminei o namoro e nunca mais falei com ele. Nunca mais olhei na cara dele. Com algumas poucas amigas que eu tive coragem de contar o que aconteceu, elas falaram, relaxa, ele só estava bêbado. Olha, eu só peço que não me julgue por eu não ter feito nada. Eu tentei, mas só quem passa por isso sabe. Em 2012 eu terminei um namoro e aí eu resolvi sair com uma amiga para um desses bares que tem música ao vivo.
Fomos eu, ela, o primo dela e um cara amigo deles. Aí eu tava lá e de repente encontrei com meu ex. Fiquei descontrolada e resolvi beber muito. Fiquei muito bêbada. Aí essa minha amiga me levou pra casa do primo dela, me deu um banho e me deixou num dos quartos. Só que ela e o primo resolveram voltar pro bar. E aí ficou só eu e esse cara no apartamento. Eu deitei e apaguei. De repente eu acordei com muita dor e quando eu olhei eu tava de bruços, sem calcinha e o cara tava me penetrando. Aí no início eu fiquei sem reação e depois eu comecei a falar, cara, o que você tá fazendo? Sai de cima de mim, você tá me machucando, para com isso. E ele foi e pressionou minha cabeça no travesseiro e eu acabei desmaiando. Quando eu acordei, ele já não tava no quarto mais. E aí eu olhei, tava tudo sujo de sangue. Eu entrei em desespero, comecei a gritar, a chorar. Aí ele abriu a porta do quarto e começou a falar, cala a boca, limpa essa merda que o pessoal tá chegando. Aí eu fiquei em choque, fiquei parada, só olhava assim. Aí eu fui tomar banho e lavar tudo. Eu fiquei um bom tempo debaixo do chuveiro. Quando eu saí, minha amiga já tinha chegado. Aí ela perguntou o que tinha acontecido, por que eu tava molhada, por que eu tinha lavado a roupa de cama. E eu não consegui falar a verdade pra ela e acabei inventando que eu tinha ficado menstruada. E aí eu lavei tudo, só que eu precisava muito ir embora pra casa, porque eu tava com muita cólica. E eu não conseguia falar sobre isso com ninguém. Aí eu comecei a fingir que isso não tinha acontecido, que era coisa da minha cabeça, que eu tinha imaginado porque eu tava muito bêbada no dia, sei lá. E aí, às vezes eu percebi que era real, que tinha acontecido, e eu ficava me culpando, achando que, se eu não tivesse bebido demais, ou se eu não tivesse ido para aquele apartamento, ou se eu não tivesse saído da minha casa, nada daquilo teria acontecido comigo. E depois de um tempo eu resolvi sair de novo, fui para uma festa. A primeira pessoa que eu encontro nessa festa é esse cara. Aí eu fiquei imóvel, ele veio na minha direção, me abraçou e falou no meu ouvido, vamos relembrar aquele dia? Aí eu olhei pra ele e falei, que dia? Eu não lembro de nada, eu tava muito bêbada. Aí ele ficou muito puto e foi embora, e eu fiquei muito mal e fui pra casa acabada na mesma hora. E o feminismo me ajudou muito, muito a superar tudo isso que aconteceu. E eu tenho consciência de que nada disso foi culpa minha. Eu sei que nada do que aconteceu foi culpa minha. A coisa mais fácil que tem hoje é uma pessoa te ver de porre e achar que você tá querendo qualquer coisa. Se você tiver bebido muito e tiver por uma infelicidade, sei lá, eu acho que são coisas que podem acontecer com qualquer pessoa. Você bebeu demais, sei lá, caiu em algum lugar e ficou escornada lá se recuperando. Você corre um imenso risco de acordar de qualquer jeito, assim. E por mais que algumas pessoas pensem, mas é claro, isso é óbvio, não é óbvio, assim, isso não deveria ser nada óbvio pra ninguém. E os homens fazem isso. Eu lembro quando eu era mais nova, eu ficava com os caras mais velhos e eles faziam sempre isso, assim, eu boba, assim, eu não transava, mas eu vi que eles tentavam, esfregando. Era horrível, eu me sentia péssima, eu me sentia suja. Julgamento existe uma cultura que manda a mulher se valorizar, sendo que na verdade ela já tem o seu valor. A mulher não precisa se valorizar, né? E manda o homem, isso também é uma regra pro homem, né? Que manda o homem tem que ir lá e transar com a mulher, porque senão ele também é um fraco, né? Eu sou homossexual assumida e namoro há 6 meses. Estávamos eu e minha namorada no bloco de carnaval da Vila Madalena, em São Paulo. Já era tarde da noite e resolvemos passar num bar qualquer para comer antes de irmos para casa. Estávamos andando quando surgiu um grupo de homens, bem alterados por sinal, que começou a mexer com a gente, assim. Um deles, nas palavras dele, ele disse assim, vou pegar uma delas. Ele beijou minha namorada à força e passou a mão entre as pernas dela, empurrou ela até a parede, os outros me segurando. Eu não sabia o que fazer, eu dei uns tapas, empurrei um forte que foi pra trás. Nossa sorte é que
a rua não estava completamente vazia. Tinha um bar cheio na nossa frente e um carro parado bem na calçada na nossa frente com um casal falando no celular. Eu corri até a moça, pedi ajuda, mas eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer. E o namorado dela, um cara que eu nunca vi na vida, ele correu até o cara que estava beijando minha namorada, empurrou ele. E o clima depois disso ficou pesado. Eu só sei que eles ajudaram bastante. E eu nunca vi minha namorada chorar tanto como naquela noite. O cara não fez nada para além dos beijos, não deu tempo. Eu também chorei muito. Eu chorei porque eu não pude fazer nada. Depois que a gente se acalmou, eu pedi desculpas. Eu pedi umas 1000 vezes para ela, eu chorei outras 1000. E ela me disse que o que aconteceu não foi culpa minha. E, de fato, não foi. Mas depois desse dia, eu não saí mais a pé. Eu prefiro pagar um táxi super caro aqui de São Paulo do que ver minha namorada ser abusada de novo. Tem uma outra questão nesse caso também, que é o quanto que a lésbica ela ainda é um fetiche do homem, né? Ela é sexualizada pelo homem como uma fantasia dele. Então, assim, ele acha que é mais um objeto para ele, assim, pro desejo masculino, quando na verdade a mulher é um sujeito. Assim como o homem, a mulher é sujeito e ela tem um desejo por uma outra mulher, isso basta, né? Ela não tá fazendo isso pro agrado do homem, para ser bonito aos olhos do homem. O que eu acho engraçado é que geralmente 2 homens ficando, namorando, se beijando, aí um homem olhando isso, ele fala que é feio. Ai, credo, 2 homens ficando, 2 homens se beijando. E aí, quando é 2 mulheres, nossa, que lindo, ai, eu quero entrar no meio. Tipo, é homossexual do mesmo jeito. Eu acho que assim, é homofobia do mesmo jeito, que não tá reconhecendo o sujeito do outro, sabe? Mas, e ainda tem a questão do machismo, de você achar que aquilo ali é bonito só porque pra você te agrada, sabe? Eu sou filha única e moro somente com a minha mãe, porque ela e meu pai são separados. Um dia, quando eu tinha uns 13 anos, eu precisava tomar banho, mas eu fiquei enrolando muito. Aí minha mãe foi na minha frente. Quando passou uns 3 minutos, ela saiu do banheiro gritando e chorando. E eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia o que tinha acontecido. Minha mãe então ligou para o meu pai, pedindo ajuda. Acontece que o meu apartamento divide a saída de ar com o apartamento do vizinho. Assim, as 2 pequenas janelas ficam uma de frente para a outra. Quando minha mãe estava no banho, ela viu um cabo de vassoura com um espelho amarrado na ponta entrar pela janela. Sim, aquele vizinho tarado e asqueroso tinha tentado ver minha mãe tomando banho. Um tempo depois, ele ainda teve a cara de pau de ir até minha casa com o chuveiro na mão e dizer que o que tinha acontecido tinha sido um acidente, que ele estava apenas trocando o chuveiro. Para piorar, esse cara era pai da minha melhor amiga e a esposa dele sempre foi muito amiga da gente. Eu e minha mãe ficamos traumatizadas. Imagina só, se fosse eu que tivesse ido tomar banho. Uns anos depois, esse mesmo vizinho conseguiu o telefone da minha mãe na agenda da esposa dele e ligou convidando para sair, alegando que já tinha tido casos com várias amigas da esposa dele. O que me revolta é que esse não foi o único vizinho a assediar minha mãe. Ela era assediada constantemente por vários homens casados do prédio. E suas esposas ainda falavam mal da gente. Diziam que ela era uma prostituta e eu uma aprendiz. É absurdo tanto que isso é recente. Tipo assim, minha mãe divorciou quando eu tinha 3 anos. E ela sofria preconceito ainda, tipo, 16 anos atrás, por ser divorciada e criar uma filha sozinha. Tipo assim, galera, para! Vocês têm que ver que ela é guerreira, ela tá criando uma filha sozinha e não que ela é menos digna porque ela tá separada, sabe? Se fosse um pai criando filho sozinho. Aí todo mundo ia falar, nossa, né? Que lindo! Que coisa, que atitude nobre, né? Nossa, que homem maravilhoso.
Eu estava no almoço de família e eis que meu irmão convida um amigo para o tal almoço. Até aí tudo bem. Só que pro meu azar, o cara tirou minha privacidade dentro da minha própria casa. Ele me seguia onde quer que eu fosse, com um olhar de cachorro faminto, quando via um pedaço de carne, sabe? Foi um saco. O meu irmão percebeu e não fez nada. E eu fiquei trancada no meu quarto até o cara ir embora. Mas você pensa que a história acabou aí? Pior que não. O cara começou a me seguir. Eu encontrava com ele indo pro supermercado, indo pra faculdade. E era um saco, porque ele sempre olhava pra mim com a mesma cara de cachorro faminto. Eu contei pra minha família e eles disseram que eu estava fazendo draminha. Contei pros meus amigos e a maioria me zoou. Só que o negócio é tão sério que eu tive que mudar a minha rotina e o meu percurso. Agora eu saio cedo de casa, volto tarde e procuro nunca repetir o mesmo caminho. Eu nunca chego nos mesmos horários e nem sigo uma rotina. Tudo isso para não correr o risco de encontrar de novo com esse louco. Era um sábado à tarde e eu tinha pegado um ônibus para encontrar com um amigo meu. Eu sou muito distraída, então eu não reparei muito bem o que estava acontecendo. Só quando o homem, ele olhou e depois ele virou pro outro lado. Foi então que eu reparei que tinha um carro que estava acompanhando o ônibus. E dentro do carro tinha um homem que se masturbava olhando para mim. Eu fiquei gélida. Foi muito assustador. E o homem, quando reparou que eu estava olhando para ele, ele ficou fazendo sinal para descer do ônibus. Então eu virei pro lado para não dar a impressão que eu estava dando abertura para aquilo tudo. Tinha um outro rapaz sentado umas 2 poltronas na minha frente, na mesma fila que eu, que ele também reparou a situação. Ele olhou para trás, me viu, olhou pro homem de novo e depois virou para frente, ignorando tudo. Quando eu percebi que o carro estava avançando e depois ele reduzia a velocidade para que ele pudesse ser alcançado pelo ônibus, eu resolvi sentar na última poltrona, mudei de lugar, para que eu não ficasse mais sendo observado por aquele homem. E ele continuava seguindo a gente. Não tinha muita gente dentro do ônibus, eram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. E eles realmente também estavam ignorando a minha situação. E eles viram que eu estava totalmente desesperada. Eu tive então que ligar para o meu amigo para ele me esperar no ponto que já estava chegando. Quando eu dei o sinal, eu estava com muito medo, porque eu não estava vendo mais o carro do cara. Então eu desci correndo e abracei com muita força meu amigo. E nessa hora a gente viu o carro passando com os vidros fechados. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu acho que eu estava encurralada, sabe? Eu fico imaginando o que poderia ter acontecido comigo se eu estivesse sozinha e aquele cara me forçasse a entrar no carro dele. Sinceramente, eu queria entender o que se passa na cabeça desses seres abomináveis. Porque eu não tava usando roupa curta, eu não tava dando em cima dele, eu não tava fazendo porra nenhuma. Eu só tava no ônibus esperando o meu destino. Agora sabe. Relato 51. Eu tava indo de metrô pra faculdade pela manhã, horário bastante caótico pra pegar transporte público. Pra minha infelicidade, havia um ser tão nojento e imundo atrás de mim que fazia questão de ficar esfregando o pau em mim de propósito. Reconheço que em horário de pico, contato entre pessoas é quase inevitável, mas os homens geralmente evitam a todo custo encostar em uma mulher por questão de respeito mesmo. Passou uma estação e eu pensei que ele ia parar com aquilo, mas não. Ele fez pior, como se não bastasse esfregar em mim, começou a acariciar minha perna. Aquilo pra mim foi o fim. Então eu gritei bem alto, para de se esfregar em mim, me respeita. Os olhares o fuzilaram, mas ainda assim ele teve a audácia de dizer: Você só reclamou agora porque estava gostando. Eu senti ainda mais vergonha daquela situação. Enfim, ele reverteu a situação. Todos os olhares se voltaram para mim. Eu desci, entrei em outro vagão e fiquei com um enorme peso na consciência. Enfim, ele conseguiu reverter tudo e os olhares se voltaram para mim. Desci na outra estação e troquei de vagão com um peso imenso na consciência. Ela teve peso na consciência? Que inversão, né? Acho que praticamente todas as mulheres já se sentiram, de certa forma, nisso, assim. Porque o cara passa, ele não passa andando, ele passa
Ele bota a pelvis pra frente. Ele vai pra frente e mexe, assim. Assim, você não vai encostar o seu pinto em mim. Depois despista ainda. Porque o cara tava no ônibus, aí o moço parou, mas assim, de costas, né? Aí ele foi mexer no celular, que nem tinha celular nenhum, no bolso da calça dele, que tava encostado em mim, né? Aí cada vez que ele mexia no celular, que não tinha, ele mexia em mim. Gente, eu fiquei imaginando quando eu tava compondo o sentimento dela, eu fiquei imaginando eu na minha casa, entrando no banheiro e o cara vindo atrás de mim no banheiro. E saindo do banheiro e indo pro quarto, e o cara vindo atrás de mim no quarto, sabe? É extremamente invasivo. Pensando bem, talvez o sentimento dela de impotência, às vezes de não procurar delegacia de mulheres, é justamente porque ela não teve nenhum tipo de apoio da família nem dos amigos. Né? Quer queira, quer não, isso desencoraja um pouco a gente. Né? Por mais que a gente esteja incomodada com uma situação, às vezes a gente conta, a gente compartilha para que eles encorajem, né? Nossa, mas isso é um absurdo. Não, vai na delegacia de mulheres. Ou então não, chama a imprensa. Grava um vídeo pro YouTube falando que tem um cara te perseguindo, né? Pra ver se ele acorda. Mas aí, olha só, os amigos zoaram, a família falou que ela tava fazendo era minha. Né? Tipo assim, menina dramática, não tá acontecendo nada disso. Então isso tudo são fatores que desencorajam. E a diminuição de tudo, né? Você vai comentar com um amigo, tem a pessoa... não sei como explicar como acontece, tem como a pessoa diminuir tanto, sabe? Tipo, você acha que isso tá valendo tanto assim pro cara ficar te seguindo? É o tipo de coisa que colocam... Aí a mulher, não, realmente, gente, não tem sentido, não é tudo isso. E tem tanta coisa que é falada, que vai dissolvendo a situação. E não é assim, sabe? Já aconteceu comigo de eu tá meio-dia indo pegar o ônibus na Afonso Pena, perto do Palácio das Artes ali. E eu já tava com o cabelo assim, eu usava ele alisado. Foi ano passado, eu tinha cortado em 2012, já tava grande, tava chamando um pouco mais de atenção, assim. E eu andando, assim, tava totalmente bem, super tranquila, andando pela rua. Tava chegando em frente ao Palácio das Artes. E um cidadão, assim, que eu não conheço, nunca vi. E eu passei por ele normalmente, eu vi que ele falou alguma coisa, mexeu comigo, eu continuei andando. Nem li os lados mais ou menos que ele tava falando, mas continuei andando normalmente. O cara puxou meu cabelo. Ele falou alguma coisa do meu cabelo e puxou. Simplesmente puxou. E tinha muita gente em volta, assim, eu fiquei perturbada. Lembrar disso me deixou perturbada. Porque eu tratei ele muito bem, eu correspondi, tipo assim, sabe? E o cara puxou meu cabelo. Pra eu contar isso pra alguém, a pessoa, não, mas ele só puxou. Eu fiquei com tanto medo. De lembrar, eu fico apavorada. Que era um cara enorme, sabe? Fiquei com muito medo. E assim, eu imaginei se fosse à noite, eu passando ali. E ninguém fez isso. E eu ando muito a pé, sabe? Eu moro perto do céu, moro em São Lucas. Eu fiquei apavorada. E assim, eu olhei. Tinha uns porteiros do palácio. Gente passando. Carro. E teve gente que riu, assim, tipo... cara estranho, né? Puxou o cabelo. Nossa, eu fiquei com muito medo. Eu entrei no banheiro de lá. Eu fiquei respirando fundo, assim. Lavei o rosto e tal. E fui. Continuei pra onde eu tava indo. Mas, nossa, essa coisa de diminuir, assim, é um horror. Eu acho que esse sofrimento psicológico que a gente tem sempre, porque, assim, um assalto nunca é só um assalto. Você ser seguida nunca é só você ser seguida, assim. Você tá sendo ameaçada de acontecer alguma coisa com você, assim. Isso já aconteceu 2 vezes comigo, assim. A última vez que eu fui assaltada, eu fiquei em prantos, porque eu tava numa rua escura, sem ninguém, e o cara veio me assaltar. E você nunca sabe se aquilo vai ser só um assalto. Ontem eu fui seguida de carro de madrugada. E você cria um pânico, meu namorado tava comigo, ele calma, não sei o que, mas não é isso, a gente não tá sendo só seguido, sabe? A gente tá de madrugada, numa rua, a gente não... Esse feedback de que você pode ser violentada o tempo inteiro torna
rascou tudo muito mais difícil, assim, uma situação que por si só seria difícil, torna tudo muito mais difícil, assim. E já é uma violência, isso que ela contou, assim, que sem palavras pra descrever, mas isso que na fala dela falou, eu fiquei com medo, é esse medo, assim, você não sabe dali o que vai ser. É horrível, é um medo constante por ser mulher. Por ser mulher. É ridículo isso, assim, e é muito difícil, porque olha só, a gente tá aqui e eu não sei se eu esperava que isso fosse acontecer. A gente tá com relatos de pessoas que a gente não conhece, nunca viu. E são relatos que a gente lê e a gente vai sentindo e vira é muito triste. É uma coisa que não pode, assim. Não pode ser normal. É. Meu pai sempre foi controlador e extremamente possessivo. E a justificativa dele é que tudo que ele faz é pelo meu bem e para me proteger do mundo. Recentemente, eu vivi uma situação na qual ele invadiu a minha privacidade. Ele tomou minha bolsa de mim e encontrou lá dentro, dentre outras coisas, algumas camisinhas. Por causa disso, ele começou a me agredir verbalmente. Disse que eu era uma vagabunda, uma piranha, que eu não prestava, que tinha nojo de mim e que se eu achava que eu mandava em mim, eu estava muito enganada, pois quem mandava era ele. Além disso, ele começou a me agredir fisicamente, me dando tapas na cara. Ele me jogou no chão, me enforcou. Eu implorava: pai, para, você vai me matar. Ao que ele respondeu que preferia que ele mesmo me matasse, a que eu morresse por outros motivos. É claro que tentei me defender usando a pouca força física que tenho. E por causa disso ele ficou ainda mais agressivo. Ele ficou bravo por eu saber me defender. No momento em que ele se distraiu, eu tentei correr pra rua, pedir ajuda. Mas ele logo me alcançou, segurou meu pescoço, começou a me enforcar novamente e me impediu de sair. Não foi a primeira vez que ele me agrediu fisicamente, isso inclusive já ocorreu em público. E tudo isso porque eu faço sexo, porque eu tenho a ousadia de considerar que o meu corpo é meu e não dele. Um macho alfa supremo. Eu sei que eu devia ter procurado ajuda, ido a uma delegacia de mulher e prestado queixa, mas a gente fica tão abalado que as forças se esvaem. Imaginem, as mulheres que são vítimas dos maridos não são levadas a sério. Quem dirá as mulheres que apanham do próprio pai? Meu pai, ele era um cara muito bacana, assim, jovem, na década de 80, 90. Ele era um, como que fala? Que tem andrógeno. Meu pai era quase andrógeno. E hoje em dia ele virou um cara muito conservador. Virou a chave dele. Ele mora em Brasília, eu fui visitá-lo e ele tá com um filho de 2 anos. E eu tava passando manteiga de cacau na boca e o menino quis passar também. E quando ele tava passando, o meu pai virou e falou assim: não, de jeito nenhum, você não vai passar esse negócio não. Tomou da mão dele e virou e falou assim: como assim? Ele falou: batom é coisa de menina. Eu falei: coisa de menina? Não, batom não é coisa de menina, não.
Aí a gente teve uma longa conversa, eu falei assim, você preferia que seu filho fosse feliz ou fosse heterossexual? Ele falou feliz e heterossexual. E depois ele fez mais coisas ridículas, assim, de falar, ô filho, homem não gosta de passar batom, não, homem gosta de tirar batom. E eu falei, pai, você não tem noção da babaquice que você tá falando. Aí eu voltei pra BH, sentei na frente do computador e escrevi um e-mail enorme, totalmente didático, assim, mas com links de consulta, de vídeo e tal, mandei pra ele, inclusive com o discurso da Emma, com umas propagandas super legais que tem, que perguntam como que é correr com menina, vocês já viram? Que perguntam pra adultos o que é correr com uma menina e eles correm assim. Sim. E perguntam pra crianças, as crianças correm de verdade, falam por quê? Que chega um ponto da nossa vida que fazer as coisas como mulher é fazer de um jeito ridículo. E aí eu mandei esse e-mail pra ele. A reação dele não foi a que eu esperava, então agora sim eu tenho uma luta diária de mostrar pro meu pai. O que ele faz é machismo, ele não consegue perceber isso. E no final do texto ainda vira e fala assim, olha que eu tô falando de machismo, eu ainda nem cheguei na homolesbotransfobia. Então pode esperar aí, que a gente tem muito pra conversar. Ontem eu descobri que meu pai pensa que eu sou uma vadia. Eu acho que já sentimos dores na vida, mas como essa nunca. Inclusive porque eu nunca nem beijei na frente do meu pai. Aí eu parei pra pensar e eu percebi que a culpa era minha. Que a culpa era minha porque eu acho que eu posso sair de casa de mini saia e de vestido acima do joelho. Que a culpa era minha porque eu acho que eu posso ter amigos do sexo masculino e andar de carro com eles. Que a culpa era minha porque eu acho que eu posso andar desacompanhada na rua sem ter um homem me acompanhando. Que a culpa era minha porque eu saio de noite pra beber e pra beijar na boca sem pudor. Aí de noite eu rezei para me tirarem um cromossomo X e colocar um Y, que eu ia dormir sem chorar. E pro meu pai ter um filho, homem, boa praça, e não uma filha mulher vadia. Só que quando eu acordei eu ainda era mulher. E eu continuo carregando o peso do meu sexo nas minhas costas.